vezes, na minha petulância, que eu sei que é igual à sua, se dependesse de nós saberíamos exatamente o que fazer nas situações. Inclusive, nós temos o hábito de orar dessa maneira, né? Dizendo para Deus o que Ele tem que fazer, quando, como, porque a gente ora dando orientações para Deus como se Ele não soubesse. Ou como se Ele estivesse desinformado. Ah, Senhor, o Senhor sabe que o fulano está no hospital? Ele diz, não me diga, fui pego de surpresa agora, não estava sabendo, os anjos não me contaram. Ora, francamente, não é assim. E a gente fica dando conselho para Deus, chamando isso de oração. Bom, eu quero abrir um parêntese. Continue orando do jeito que você ora sempre. Que eu digo que a oração errada é aquela que não é feita. Digo mais, aprendi que se você não pode orar como deve, você deve orar como pode. Então ore para Deus e diga o que você quer, o que você gostaria, o que você faria se você fosse Ele. E lembre-se, você não é Ele. E a oração é um mistério. A oração é um mistério a respeito do qual eu tenho muitas dúvidas, mas eu tenho algumas poucas certezas. E eu queria partilhar com você hoje duas coisas que estão no meu coração. E eu não gosto de usar certeza, eu prefiro usar a experiência da fé. Há duas coisas nas quais a minha fé se sustenta, ou que a minha fé me diz, e que me colocam de joelhos. Essas duas coisas me fazem orar. E eu me refiro a Hebreus capítulo 11, o versículo 6. O autor da carta aos Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E esse agradar a Deus não tem a ver com Deus ficar feliz com você, de Deus dar os parabéns para você, de você fazer a coisa certa. Ele está dizendo ali, sem fé você não se relaciona com Deus. Sem fé você não se relaciona com Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus nesse sentido. Sem fé não dá para você se conectar com Deus. A fé conecta você com Deus. E ele diz, sem fé é impossível você se conectar com Deus, porque é imprescindível que aqueles que têm fé creiam que Deus existe e que Ele é abençoador daqueles que o buscam. Então eu aprendo duas coisas aí, que fé não é acreditar que Deus vai fazer as coisas, fé é acreditar que Deus é, que Deus está, que a vida se sustenta por Ele, que o universo se sustenta por Ele, que todas as coisas se sustentam por Ele, e que aquele que ora não está falando sozinho. Essa expressão, né, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é importante que é imprescindível que aqueles que o buscam creiam que Ele existe. É isso, Deus, tem um Deus aí. Quando eu olho para o céu agora, tem um Deus, Ele está ouvindo o que eu estou falando, Ele sabe o meu nome, Ele sabe quantos fios eu tenho de cabelo eu tenho na minha cabeça, Ele sabe o que eu estou pensando, Ele sabe o que eu estou sentindo, Ele conhece todas as minhas dúvidas, Ele deve ter dado risada, inclusive, de algumas coisas que eu acabei de falar. Ele deve ter concordado com algumas, ele deve ter feito assim, ele deve ter balançado a cabeça em desaprovação para algumas outras. Eu não estou sozinho no universo, eu não estou à deriva. A vida não está à deriva, não está ao acaso, o mundo não está ao acaso. Eu não estou falando sozinho. Quando eu suspiro e eu digo, Senhor, tem misericórdia de mim, Ele me ouve, tem alguém que me ouve, que ouve essa minha fala, que recebe a minha lágrima, que recebe a minha súplica, que recebe a minha gratidão. Então, Ele existe. Existe um Deus com quem a gente fala quando ora. Ninguém fala sozinho quando ora. Fala com Deus, não importa se as palavras são corretas, se tem muita fé, se está em pecado, se tem muito intercessor, pouco intercessor, tá? Tem um Deus que está ouvindo a sua oração, Ele está acolhendo você, está acolhendo a sua oração. E segundo, Ele é
abençoador daqueles que o buscam. Ele não nos deixa sem resposta. Ele não nos deixa no vazio. Não é apenas que nós não estamos falando sozinho, é que Ele não nos deixa falando sozinho. Ele não deixa a gente sem resposta. Ele nos abençoa de alguma forma. O que diz para mim que qualquer que seja a minha situação, eu devo me ajoelhar e invocar Deus para que participe comigo do que eu estou vivendo, para que participe comigo do que eu estou passando, para que Ele venha para o quarto junto comigo, para que Ele venha para a noite escura junto comigo, para que Ele venha para a minha festa de casamento, para que Ele venha para o funeral do meu luto, para que Ele esteja comigo na minha raiva, que Ele esteja comigo na minha alegria, na minha gratidão, na minha ansiedade, porque alguma coisa Ele vai fazer. O que Ele vai fazer? Não faço ideia, mas eu quero que Ele faça, e se é dele, eu dou boas-vindas e eu dou graças. Eu acho bonito quando o apóstolo Paulo fala: em tudo sejam conhecidas as suas orações com petições e súplicas e ações de graças. É como se ele dissesse: olha, dê graças de antemão, porque alguma coisa Deus vai fazer. Então, por que eu oro? Apesar de tantas dúvidas que eu tenho na oração, eu oro porque a vida não se sustenta sem Deus. Existe um ser no universo que é digno da nossa reverência, da nossa adoração, do nosso reconhecimento de que Ele nos deu vida, e é Ele que nos sustenta em vida. E não somente isso, mas se aprendemos bem, Jesus nos disse que Ele é o nosso Pai que quer participar da nossa vida. Então eu clamo a Deus. Eu invoco Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias, o Deus de toda consolação, o Deus que é a nossa esperança. Eu invoco e creio que alguma coisa Ele vai fazer. E creio que mesmo quando o desenrolar das circunstâncias a respeito das quais eu estou orando não acontece como eu gostaria, aquilo que Deus vai fazer no meio do processo, no meio do caminho, na jornada, em mim, comigo, por mim, vai me sustentar em vida, porque eu clamei e Ele ouviu o meu clamor.